E agora, às 21 horas, a gente tem a alegria de trazer para vocês o tema da perícia judicial, o tema que foi objeto da nossa masterclass, da nossa super aula de sexta, da Sexta Insana de setembro, né, que a gente fez, fácil de lembrar, difícil de esquecer, dia 1º de setembro, né, o tema da impugnação de prova pericial, e a gente vai chamar aí um grande nome, o professor Roberto Sodero, né, o professor Sodero, que vai falar sobre o tema. Já estou chamando ele agora, às 21 horas, cravadas no horário de Brasília. A Ana vai fazer a sua apresentação e nós iremos, então, ter mais um show aí, mais um grande nome do Brasil, mais um grande advogado, mais um grande professor, também fez live recentemente comigo no YouTube sobre o tema dos peritos assistentes, né? Professor Sodero, me ouve? Te ouço bem, te ouço e te vejo muito bem, viu, Fernando? Boa noite. Muito bem, estamos então também lhe vendo e ouvindo muito bem. E de imediato, então, vou passar a palavra para a Ana para fazer a devida apresentação. E aí o doutor Sodero vai ter 45 minutos para trabalhar com calma, com jeito, como tenho certeza que vai saber fazer com maestria, né? A respeito dos aspectos relevantes da perícia judicial, papel e caneta na mão, pessoal aí do time de elite, pessoal que está entrando também no time, pessoal que está acompanhando, advogadas, advogados, alunos, estudantes, mais uma super aula para vocês. Valendo, Ana. Muito boa noite, professor José Sodero. Muito prazer em lhe conhecer também. Seja bem-vindo aqui ao time de elite. Uma grande expectativa com a sua aula, né? O pessoal tem colocado aí na nossa última Sexta Insana aí sobre esse assunto específico, o pessoal fica bem empolgado também. Bom, sobre aspectos relevantes da perícia judicial no CPC 2015, né? O professor José Roberto Sodero é mestre em ciências ambientais, doutor em direito social pela UMSA de Buenos Aires, professor de Direito de Processo Previdenciário, de Direito e Processo Previdenciário, Direito e Processo do Trabalho e Direito Administrativo. O senhor envolve grande parte aí, né, nesse ensino aí para o povo todo, né? Parabéns. E seja bem-vindo ao time de elite, então, e tenha uma boa aula. Estamos aqui à disposição, tá bom? Muito obrigado, Ana. Bem, meus amigos, uma boa noite a todos e a todas. Agradecendo inicialmente o convite que o professor Fernando Rubim me fez. A Ana estava falando das aulas, do currículo, etc., né? Depois de mais de 35 anos advogando, a gente tem que acumular alguma coisa, né? E quando o professor Fernando Rubim me convida para falar sobre esses aspectos relevantes da perícia judicial no CPC de 2015, na realidade, é o dia a dia, no meu dia a dia da advocacia, trabalhando tanto no direito do trabalho quanto no direito previdenciário, cuidando das questões de perícias, né? E isso torna a perícia relevante, e penso que o Código de Processo Civil trouxe essa relevância justamente porque a conjuntura, do ponto de vista dos direitos sociais, nos traz para as análises de incapacidade, as análises de nexo de causalidade, de concausalidade. Nós temos as questões das perícias relacionadas à aposentadoria especial, nós temos as questões das perícias relacionadas às pessoas com deficiência. Então, me parece que, do ponto de vista do Código de Processo Civil aplicado à perícia, para quem trabalha com direito social, é o dia a dia. Então, quando o professor Rubim me convida para estar aqui com cada um de vocês para conversar sobre esses aspectos relevantes da perícia no CPC,
eu primeiro fiquei muito feliz e estou muito à vontade para conversar sobre esse tema ou esses temas, porque a perícia envolve algumas questões que são subtemas da perícia e eu vou compartilhar com vocês, obviamente, a minha tela aqui, só um momentinho. Vamos ver se eu ainda sei fazer isso. Olha só, parece que eu sei fazer. Né? Eu acho que está todo mundo vendo a minha tela aí e espero que todos estejam enxergando direitinho. Olha só o que me parece importante do ponto de vista da perícia judicial. Um dos motes da questão da perícia judicial justamente é em que momento que a gente vive, né? Em que conjuntura que a gente vive que obriga, em algum momento, nós tratarmos de perícia. Por que que o advogado é obrigado a cuidar de uma matéria que é uma matéria absolutamente técnica, normalmente relacionada a ciências que nós não dominamos, mas que passa a fazer parte do nosso dia a dia quando cuidamos dos direitos sociais, em especial do direito previdenciário. Na questão do direito previdenciário, a conjuntura que eu analiso é, primeiramente, uma reforma da Previdência que dificulta ou quase impede a aposentadoria voluntária. Isso faz com que, ao longo de mais tempo de contribuição, de mais tempo à frente da sua atividade laboral, seja ela como empregado, como contribuinte individual, ou até mesmo como empresário, ou até como dona de casa ou estudante, essa ampliação dessa longevidade de contribuição vai trazer para a gente, em algum momento, alguns percalços. E, dentre os percalços que estatisticamente estão se apresentando, o maior deles são os benefícios por incapacidade, né? Na numeração, no volume numérico de processos judiciais estabelecidos pelo CNJ, lá no CNJ em números, a maior quantidade de processos que aparece é o processo por incapacidade. Então, essa é uma questão de conjuntura que a gente deve avaliar. A outra questão são as chamadas operações pente fino. Já foi noticiada uma nova operação pente fino. Né? Isso, com alguns motes, né? Aliás, penso eu que são motes equivocados quando se traz fraude na concessão dos benefícios, né? Eu penso que não é a questão de fraude, obviamente que numa quantidade enorme de benefícios, uma ou outra situação de fraude vai aparecer, mas a grande questão é nós temos uma sociedade ainda muito doente, né? As pessoas ainda no Brasil não têm uma boa condição de alimentação, uma boa condição de saúde, e isso faz com que, ao longo do tempo, haja uma necessidade de cuidar da saúde, mas já numa fase de incapacidade. Então, essa questão das operações pente fino, e quando elas são anunciadas, nós sabemos nos nossos escritórios que nós vamos ter uma quantidade de trabalho aumentada. Depois nós temos uma outra questão dentro da conjuntura, que são as altas previdenciárias sem reabilitação profissional. Eu penso que aqui no Brasil nós temos uma dificuldade muito grande do ponto de vista administrativo da Previdência Social no processo de reabilitação profissional. Eu tive esse ano ministrando aulas na Europa, e lá na Espanha é muito interessante, porque lá se trabalha com os benefícios por incapacidade e reabilitação profissional, ou seja, a reabilitação profissional está no topo da ideia da questão da incapacidade, porque se eu consigo fazer boa reabilitação profissional, adequada reabilitação profissional, os benefícios por incapacidade tendem a diminuir e
a tratativa de uma boa reabilitação profissional faz com que o trabalhador também se sinta bem no sentido de retorno ao trabalho, num trabalho adequado. A outra questão que nós temos aqui é quando a gente tem uma alta de desemprego, o trabalhador que estava se esforçando para trabalhar ainda com alguma patologia que incapacitava ele para o trabalho, quando ele recebe uma demissão ou ele não consegue se localizar mais no sistema de emprego do Brasil, ele começa a entender que ele precisa buscar o benefício por incapacidade que ele retardou para buscar. E isso faz com que haja os pedidos administrativos e, obviamente, a judicialização. A outra questão, do ponto de vista acidentário e também trabalhista, é o meio ambiente de trabalho desequilibrado no Brasil. Nós ainda estamos no topo dos 4 países que mais geram acidente de trabalho no mundo. Nós estamos entre terceiro e quarto lugar. Hoje, nós perdemos basicamente para os Estados Unidos e para a China, né? Então, nós precisamos observar isso. Nós temos, pelos dados estatísticos da Previdência Social, em torno de 600 mil acidentes do trabalho notificados, ou seja, com CAT. Nós temos 400 mil não notificados, mas que são transformados em acidente do trabalho, basicamente pelo INTEP, e nós temos, segundo a Fundacentro, um número 4 vezes maior de acidentes do trabalho e doenças ocupacionais subnotificadas ou não notificadas. Além disso, nós temos, depois da Constituição Federal, um ataque muito grande aos direitos sociais, com reforma trabalhista, com reforma previdenciária. E a pergunta que a gente faz, quando há a judicialização dos processos previdenciários por incapacidade, os juízes estão informados adequadamente sobre como funciona a perícia no processo civil de 2015, ou ele ainda se remete ao processo civil de 1973? Os peritos estão atualizados ou desatualizados com relação à norma? Por exemplo, nós vamos conversar a respeito, no Código de Processo Civil de 1973, o laudo pericial, que é o trabalho final da perícia, ele não tinha algumas obrigações de conteúdo, né? E hoje há a necessidade, na forma do artigo 473, de se estabelecer esse conteúdo mínimo, né, no laudo pericial. E, por fim, olhando para nós mesmos da advocacia, será que nós estamos preparados ou despreparados para tratar de um tema tão importante? Então, é basicamente nesse contexto, nessa avaliação, que nós passamos a discutir, então, como funciona a perícia no Código de Processo Civil. Olha só que interessante, e já queria, antes de mais nada, tocar nesse assunto, colocar uma pulguinha atrás da orelha de vocês, no que diz respeito à perícia administrativa, né? E alguém poderia estar falando, mas, Sodero, a perícia administrativa no Código de Processo Civil de 2015, eu aplico à perícia administrativa o Código de Processo Civil de 2015. Então, antes da gente falar da perícia judicial, falando da perícia administrativa, a pontuação que eu trago para vocês é a seguinte: na Lei 9784 de 1999, que cuida do processo administrativo federal, não há nenhum capítulo, nenhum título que cuida do procedimento da perícia. Então, a perícia administrativa previdenciária, ela não tem uma previsão no processo administrativo federal, na lei do processo administrativo federal. Então, ela é fundamentada em normas que hierarquicamente estão bem abaixo, são instruções normativas, são normas internas da Previdência Social, né?
mas não estão fundamentadas numa lei específica. E o artigo 15 do Código de Processo Civil diz que quando eu não tenho o procedimento viabilizado de forma legal para o processo administrativo, o processo civil, ou então o Código de Processo Civil, se aplica subsidiariamente. Eu tenho defendido essa tese, que no caso da perícia administrativa, ante a ausência da norma, há necessidade da aplicação subsidiária do Código de Processo Civil. E aí, aqui nós vamos tratar do artigo 464 e seguintes do Código de Processo Civil, entendo que deve ser aplicada à perícia administrativa. Isso obriga, por exemplo, o perito a fazer um laudo, o perito administrativo, o perito médico federal, a fazer um laudo. O laudo deve ter minimamente o conteúdo do artigo 473. Nós vamos falar sobre especialidade, e eu penso, embora haja muita discussão a respeito disso, eu penso categoricamente que o perito tem que ser especialista no objeto da perícia, não basta ele ser puramente médico, ele precisa ser especialista no objeto da perícia, e isso, então, se aplicaria à parte administrativa ou o processo administrativo previdenciário. Bom, vamos começar pelo artigo 464, e o artigo 464 diz no que consiste a perícia. Por que existe a perícia? Então, vamos lá. A prova pericial consiste em exame, vistoria e avaliação. Basicamente, no direito previdenciário, nós cuidamos do exame médico, e nós cuidamos das vistorias, vistoria no local de trabalho. O juiz, ele vai indeferir a pergunta, segundo o código, a perícia, segundo o Código de Processo Civil, quando o fato não depender de conhecimento especial de técnico. Eu gostaria que vocês prestassem atenção no inciso 1 do parágrafo 1º do artigo 464, que diz que o juiz indeferirá a perícia quando a prova do fato não depender de conhecimento especial de técnico. Observe, não é só conhecimento técnico, é conhecimento especial, ou seja, há necessidade de ter uma especialidade que se trata basicamente do objeto da perícia que será realizada. Portanto, se o juiz entender que a prova do fato não depende deste conhecimento, ele não faz a perícia. Se ele entende que a prova do fato depende desse conhecimento especial, ele faz a perícia, e isso é a necessidade que o processo tem de trazer dados de ciências externas ao conhecimento do juiz, ao conhecimento das partes, eventualmente ao conhecimento do Ministério Público, para que, depois de feita essa prova pericial, no bojo do processo e com todo o conteúdo probatório, que não é autônomo, mas que se apresenta dentro de um conjunto, o juiz possa tomar a melhor decisão. Também será indeferida a perícia em vista de outras provas produzidas. Aqui eu já acho importante uma figura no Código de Processo Civil, que é o artigo 472 do Código de Processo Civil. O artigo 472 do Código de Processo Civil estabelece que o juiz pode dispensar a perícia quando as partes trouxerem documentação técnica, documentação fática, pareceres técnicos que possam elucidar o juiz a respeito do tema. E isso é muito interessante, porque quando eu falo da especialidade da perícia, ou a especialidade do perito, alguns colegas dizem para mim, poxa vida, Sodero,
mas é diferente, né? Quando você está na capital, hoje, por exemplo, estou aqui em São Paulo, quando você está na capital, há uma possibilidade de ter peritos especialistas, mas o Brasil é muito grande. E quando a gente está no interior, por exemplo, no interior do Brasil, no grande interior do Brasil, onde vive a grande massa da sociedade necessitada da previdência social, o juiz, por exemplo, não consegue achar um perito psiquiatra para a realização de uma perícia, e aí nós acabamos tendo que aceitar o perito que não é especialista no objeto da perícia. E aí, o artigo 472 nos remete a uma aplicabilidade do Código de Processo Civil muito interessante, porque se eu trouxer uma quantidade de documento, de pareceres técnicos, de material científico, que possa ajudar o juiz a tomar uma posição adequada para a tese que eu estou desenvolvendo da incapacidade, por exemplo, eu posso pedir para o juiz, ao invés de colocar para um perito que seja leigo no objeto da perícia, leigo no sentido da ausência da especialidade, que o juiz possa julgar na forma do material que eu estou apresentando aos autos, porque é melhor que ele faça isso do que ele deixe uma conclusão na mão de um perito que talvez não tenha uma capacidade técnica para analisar. Eu acho que são pontos importantes e o 472 nos traz essa importância. Bom, a outra situação que a gente tem da perícia é o indeferimento dela quando a verificação necessária do fato técnico, né, da vistoria técnica, da perícia, do exame, for impraticável. Por exemplo, no caso da morte do segurado, do trabalhador, né, ele não pode ter, na maioria das vezes, o seu corpo periciado, ou, por exemplo, uma vistoria no local de trabalho, quando a empresa fechou e eu não tenho uma outra empresa paradigma. E isso é muito importante a gente conversar sobre esse tema perícia e essas situações, porque antes de nós prepararmos as nossas petições iniciais, há necessidade de que a gente possa imaginar esse contexto todo para estabelecer da possibilidade ou da impossibilidade da perícia e da possibilidade como eu devo estabelecer a minha conduta do ponto de vista da perícia. Outra questão muito importante que o Código de Processo Civil nos traz, e é uma novidade, é o que é chamado de prova técnica simplificada. As pessoas às vezes perguntam para mim, Sodero, você tem um exemplo prático de uma prova técnica simplificada? Ou seja, o juiz entende que não há necessidade da perícia e ele chama um perito, ele chama um expert em audiência para que ele tire uma dúvida. Eu vou trazer um exemplo para vocês que às vezes ocorre no processo do trabalho e no processo previdenciário acidentário. Imagina que vocês estão numa discussão de que uma perda auditiva ela é caracterizada por uma perda auditiva induzida por ruído ocupacional. A nossa PAIR ou PAIRO, né? Tecnicamente, o adequado é chamar de PAINPSE, perda auditiva induzida por pressão sonora elevada, né? Mas a gente chama de PAIR, de PAIRO. E nós juntamos nos autos, numa petição inicial, um exame audiométrico, e esse exame audiométrico vai estabelecer uma curva audiométrica. E nós defendemos a ideia de que aquela curva audiométrica ela é característica de perda auditiva induzida por ruído. E o INSS ou uma empresa fala, não, essa perda que ele tem aí é uma perda de origem mista, ela não tem nada a ver com perda auditiva induzida por ruído. E imagine que, neste caso, não há necessidade de se fazer uma perícia, porque as partes concordam que há uma perda auditiva. A divergência é se aquela curva no exame audiométrico ela é característica de uma perda auditiva mista ou de uma perda auditiva induzida por ruído. Neste caso, o juiz pode convocar o perito em audiência, mostrar para ele a curva audiométrica, onde não há discussão da curva audiométrica, mas do resultado da curva, e perguntar para ele,
essa curva audiométrica é característica de perda auditiva induzida por ruído, né? Por quê? Porque a curva audiométrica que traz a perda auditiva induzida por ruído, ela é característica, ela parece quase uma senoide, ela começa nas frequências mais altas com perdas menores, e a partir de 3.000, 4.000 Hz ela começa a ter uma perda maior, e depois de 4.000, ela faz uma curvinha para cima, que é a chamada gota acústica, muito característica da perda auditiva induzida por ruído. Então, a gente tem, então, uma inquirição de um especialista que possa tirar a dúvida do juiz. Essa é a chamada prova técnica simplificada. Bom, o artigo 156 do Código de Processo Civil, ele também cuida da perícia. E aí, a gente pode tentar entender quem é o perito, né? E o artigo 156 diz o seguinte, que o juiz será assistido pelo perito quando a prova do fato depender de conhecimento técnico ou científico. Então, o conhecimento é técnico ou científico. O parágrafo 1º do artigo 156 estabelece que esses profissionais têm que ser legalmente habilitados. Então, no caso médico, ele tem que ter o CRM, né? Ele tem que estar inscrito no Conselho de Medicina. O parágrafo 2º traz a necessidade de formação de um cadastro. Os tribunais deveriam ter, a maioria não tem, um cadastro com esses peritos, muito também para que as partes tenham acesso ao currículo do perito, que deve ficar gravado naquele cadastro, para que as partes possam saber da sua competência técnica para a realização da perícia. E também o artigo 156 estabelece que há a necessidade de que os tribunais façam avaliações e reavaliações periódicas daquele corpo cadastral de peritos para que possa, de fato, estar sempre melhorando, adequando e ampliando a quantidade de peritos, né? A outra questão muito importante é que essa formação do cadastro nos ajuda quando o Código de Processo Civil estabelece que na nomeação do perito nós temos prazo para impugná-lo do ponto de vista do seu impedimento ou da sua suspeição. E o parágrafo 5º, ele traz uma questão muito importante. Olha, se não houver na localidade peritos cadastrados pelo tribunal, o juiz pode nomear de livre escolha, mas a livre escolha do juiz com relação ao perito não é só uma escolha da confiança que ele tem no perito, porque o parágrafo 5º, na sua parte final, diz que ele deve ser comprovadamente detentor de conhecimento técnico e científico no objeto da perícia. Então, mais uma vez, fica claro para mim a necessidade de que o perito seja o especialista na especialidade objeto da perícia. E uma outra questão muito importante para nós aqui, né? Quando o juiz, antes dele nomear o perito, indicar o perito, ou antes da realização da perícia, é muito importante que o juiz saneie o processo na fase pericial, estabelecendo para o perito qual vai ser o trabalho dele, qual é efetivamente o objeto da perícia, para não haver uma confusão do perito. Por exemplo, quando a gente cuida de um auxílio acidente e o perito está querendo falar de incapacidade total. Então, nós precisamos, de alguma forma, provocar o juiz, se ele não sanear o processo, para que haja o devido saneamento do processo antes dele encaminhar para o perito. Bom, ainda continuo perguntando, quem é o perito, né? Então, o 465 diz, o juiz nomeará perito especializado no objeto da perícia. Fica fácil a gente entender isso, né? Em que sentido? Essa especialidade é a especialidade relacionada ao objeto da perícia. E olha só o que é importante. Por melhor que seja esse perito, se ele não for especialista no objeto da perícia, o juiz não deve nomeá-lo. Por quê? Porque o perito, ele é alguém chamado expert, que tem uma expertise,
que, fora da normalidade, vai tirar as dúvidas da parte e do juízo. Então, não basta ele ser formado, por exemplo, em medicina. Esse é meu entendimento, eu tenho defendido isso desde sempre e sempre vou me manter nessa ideia da especialidade. Por exemplo, antes de eu advogar, eu sou engenheiro eletrônico, eu trabalhei no Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, conheci excelentes engenheiros aeroespaciais, mas que não seriam PhDs formados aqui no Brasil, mas estudaram na Alemanha, estudaram nos Estados Unidos. Então, eu tenho um grande engenheiro aeroespacial, mas que numa perícia, por exemplo, numa perícia de engenharia civil, não seria o melhor perito a ser indicado, por mais que ele seja o grande engenheiro aeroespacial brasileiro que está trabalhando na NASA, etc, etc e etc. Bom, outra questão importante é o 465, quando ele diz que depois de nomeado o perito, né, nós temos um prazo para arguir um impedimento ou a suspeição do perito. Eu penso que aí acaba a nossa relação com o perito. Como é que eu descubro com a figura do perito? Por que eu digo isso? Porque há uma tendência na advocacia, e penso que é uma tendência ruim, que num determinado momento, normalmente na juntada do laudo pericial, nós esquecemos da perícia técnica, científica e metodológica e passamos a atacar a figura do perito. E nós nos desviamos do nosso caminho, porque o momento do impedimento, da suspeição ou da não competência técnica do perito é no prazo de 15 dias depois da nomeação do perito. Sodero, como é que eu sei se o perito tem especialidade ou não? Eu entro lá no CRM, no caso do perito médico, e verifico se ele tem especialidade? Essa é uma possibilidade. Eu gosto de usar, e vocês veem aí na nossa telinha, eu gosto de usar o DataSUS, o Kines DataSUS. Por que eu gosto de usar o Kines DataSUS? Porque ele também me traz importantes situações de impedimento ou de suspeição, porque lá no Kines DataSUS eu tenho uma informação generalizada de todos os lugares aonde o médico trabalhou, aonde ele trabalha, se ele é empregado, em que clínicas que ele trabalha, e às vezes, por exemplo, numa reclamação trabalhista, o perito pode trabalhar numa clínica que trabalha para uma empresa, e aí eu posso alegar o impedimento ou a suspeição dele. Então, muito importante essa colocação do artigo 465 ainda nessa identificação da figura do perito, né? Bom, a outra questão que a gente passa a observar aqui, deixa eu só voltar aqui, para nós aqui, é a substituição do perito. Perguntam para mim, Sodero, o perito pode ser substituído? Não gosto mais do perito. Esse perito é muito INSS, esse perito é muito reclamante, ele é muito reclamada, eu quero substituir o perito, não gosto mais, posso substituir? A resposta é não, né? Você só tem 2 oportunidades para substituir o perito. Quando faltar conhecimento técnico ou científico, opa, e quando ele deixar de cumprir o encargo que lhe foi trazido no prazo sem qualquer justificativa. Então, a única possibilidade de substituir o perito do ponto de vista do seu laudo é faltar conhecimento científico. Conhecimento científico no quê? No objeto da perícia. Então, neste momento, juntou-se o laudo pericial. Você fez quesitos. Os quesitos não têm resposta coerente do ponto de vista científico, técnico, analítico, metodológico. Aí eu posso até trabalhar com a substituição do perito, mas eu tenho que mostrar que há ausência de conhecimento técnico ou científico. Caso contrário, eu não consigo substituir o perito. A outra questão importante para nós na perícia é que vai ter quesito, vai ter quesitagem. Esses dias atrás tive a oportunidade de conversar com o professor Rubim a respeito da presença do assistente técnico, né? O assistente técnico é super importante toda vez que a gente tiver possibilidade de ter um assistente técnico para nos auxiliar, do ponto de vista técnico, científico e metodológico a perícia. O que acontece
é que, quando eu tenho um assistente técnico, ele me ajuda, até porque na perícia médica ele faz o acompanhamento da perícia, e eu penso que no caso da perícia médica, o acompanhamento pode fazer toda a diferença. A outra questão importante do perito é ajudar ou até sugerir quais são os quesitos importantes para comprovação, por exemplo, no caso da incapacidade, ou de uma causalidade ou concausalidade de acidente do trabalho. Mas algumas vezes, ou talvez na maioria das vezes, nós, advogados, estamos sozinhos. Estamos sem um assistente técnico. Né? Então, quando o juiz nomeia o perito, ele nos dá prazo para indicar assistente técnico e apresentar quesitos. Tomem cuidado. Tomem cuidado. A alteração do ano passado, que traz um novo formato para a propositura inicial de um processo por incapacidade, aponta que o juiz pode determinar a realização da perícia antes da citação do INSS. Portanto, não fique aguardando o juiz dar um prazo para você apresentar os quesitos. Aqui no nosso escritório, nós apresentamos o quesito com a inicial, porque isso nos ajuda, inclusive, no Juizado Especial Federal e agora nesses novos pressupostos da petição inicial do processo por incapacidade. Então, faz parte da nossa atividade a apresentação de quesitos. E aí, Sodero, eu vou falar sobre algo que eu não conheço, sobre algo que eu tenho dificuldade, é uma patologia, é uma doença. Como é que eu vou fazer isso? Nós vamos ter que minimamente conhecer a doença. E, para isso, a gente precisa estudar, a gente precisa sair da nossa zona de conforto e trazer os materiais científicos publicados nas revistas especialistas naquela área, por exemplo, na área da psiquiatria, na área ortomuscular, na área da ortopedia, bom, dependendo do ramo da perícia que for realizada. Eu aqui no escritório, posso dar uma dica para vocês, eu fiz um banco de material científico que eu possa juntar na petição inicial, ele é objeto, inclusive, dos meus quesitos, o perito tem que falar sobre o material científico que eu trouxe para apoiar a minha tese, por exemplo, de incapacidade, não sou eu mais conversando com o perito, é o perito conversando com o material científico que eu trago para ele, e normalmente eu trago as perguntas adequadas a esse material científico. Nós temos 2 oportunidades ainda, pelo menos, para fazer quesitagem, os quesitos suplementares, que eu posso fazer, inclusive, durante a perícia. No caso de uma vistoria que eu estou acompanhando numa empresa, eu posso fazer ao perito. Isso se chama quesitos suplementares, ou depois que ele apresenta o laudo, aqueles quesitos de esclarecimento, que são chamados quesitos complementares. Vocês vão observar que é importante a gente entender quais são os métodos para a caracterização de causalidade, concausalidade, mas também de incapacidade. Qual é a metodologia adequada para que o perito utilize na avaliação, por exemplo, da incapacidade? Bom, falei para vocês, indo para a nossa parte final, o tempo corre, né? O laudo pericial deverá conter o artigo 473 do Código de Processo Civil de 2015, diferente do Código de Processo Civil de 1973, estabelece o que minimamente deve conter o laudo pericial. E o perito precisa saber disso. E muitas das vezes o perito não foi orientado, ele não está habituado, ele ainda faz a perícia com o pensamento lá atrás, mas é importante que a gente faça esse chamamento para que ele faça o conteúdo adequado na forma do artigo 473. Observe o mandamento. O laudo pericial deverá, não é poderá, está facultado. Não, deverá. A exposição do objeto da perícia. Aqui, a obrigação que eu falei lá atrás para vocês, do juiz sanear o processo para que o perito não erre o objeto da perícia. O inciso 2º diz análise técnica ou científica realizada para o perito. Não cabe mais aqui, ainda dentro da expertise total do perito, que ele diga, segundo os meus conhecimentos, segundo a minha experiência, não cabe. O que cabe é que tudo que ele for concluir
tudo que ele for analisar, inclusive a metodologia que ele vai utilizar, ele precisa citar a fonte. Precisa dizer de onde que ele está tirando isso. Veja o inciso 3º. O perito é obrigado a indicar a metodologia, o método utilizado. E não é só indicação, estou usando para fazer essa verificação de problemas da coluna, eu estou utilizando o método tal. Ele vai precisar dizer qual é o método e vai ter que demonstrar, ou seja, vai ter que juntar material científico, que esse método é predominantemente aceito pelos especialistas no objeto da perícia. O inciso 4º, ele é muito importante, porque ainda a gente recebe laudo pericial dizendo vide laudo prejudicado, e há um impeditivo para essas respostas nos quesitos, porque o inciso 4 diz que o perito deve fazer respostas conclusivas. Então, vide laudo prejudicado, o perito não pode fazer esse tipo de resposta. Uma das questões importantes do prejudicado é que o perito não tem a competência para rejeitar quesito. Se ele achar que o quesito é impertinente, ele tem que encaminhar para o juiz entender se é ou não impertinente e o juiz indeferir o quesito. Então, ele não pode dizer prejudicado, indeferido. Bom, olha só, o parágrafo 2º é proibido, é vedado ao perito ultrapassar os limites da sua designação. Vou dar um exemplo bem fácil para a gente entender aqui. O perito não pode ser designado para uma perícia de insalubridade e, no meio da perícia, ele querer fazer uma perícia de periculosidade. Então, se nós estamos cuidando de doença, se a gente diz que o cliente tem um problema de coluna, o perito vai examinar a coluna. Então, se ele tem outras patologias, é obrigação que a gente argumente já na petição inicial essas outras patologias para que o perito possa trabalhar dentro dos limites da sua designação. E ainda no parágrafo 2º é que é vedado, é proibido ao perito emitir opinião pessoal, opiniões pessoais. Então, por mais expert que ele seja, como tudo é análise técnica, científica e metodológica, ele tem que dizer da onde ele está tirando as conclusões ou a metodologia que ele está utilizando. Dizem para mim, Sodero, mas 90 e poucos % dos processos, o juiz, ele dá o de acordo na conclusão do perito. Ele nunca bate, ou quase nunca bate de frente com a conclusão pericial. Esses dias atrás, eu acho que há uns 2 meses atrás, eu participei de um evento aqui em São Paulo, que chamava Perícia e Justiça. E neste evento apareceu uma pesquisa de que aqui no estado de São Paulo, 99,2% das conclusões periciais são aceitas pelo juiz. Então, isso me traz uma questão muito importante do ponto de vista do processo. Do ponto de vista do processo, há uma inteligência da advocacia de que nós precisamos conquistar o juiz do processo no laudo pericial. Eu penso que é o contrário. Eu penso que nós precisamos conquistar o perito. Nós precisamos trazer elementos descritivos, científicos, metodológicos, analíticos, que ajudem o perito a entender por que a gente está com aquela tese, por exemplo, de incapacidade. Nós temos que convencer o perito, em primeiro lugar, e não o juiz, por conta desse percentual. Mas por que eu entendo que em 99,2% dos casos o perito aceita a conclusão pericial? Por quê? Porque para ele desconstruir a conclusão pericial, o artigo 479 do Código de Processo Civil estabelece que ele só pode discordar do método. E isso também é um outro aviso para a advocacia. Se eu tenho que impugnar o laudo pericial, eu tenho que impugnar o método utilizado pelo perito, porque é a única forma que eu vou fazer do juiz desconsiderar. Se eu mostrar para o juiz que o laudo juntado, que contraria as minhas teses ou a minha tese, está se utilizando para a sua conclusão de uma metodologia que não é
aceita na sua principal análise pelos experts no objeto da perícia. Então, eu penso que essa é uma questão importante. E já caminhando para o final, as questões que a gente fala sobre a prática do dia a dia da perícia, né? Primeiro, modelos de quesitagem para padrão, né? Estava assistindo uma das palestras anteriores à minha, e o meu colega, professor, estava dizendo, olha, a gente tem que parar com aqueles padrõezinhos, daqui a pouco a gente troca o nome, às vezes é recorrente, a gente chama de recorrido, né? Por quê? Para parar com quesitagem para padrão. Muito importante isso. Outra questão importante, como o Código de Processo Civil trouxe para a perícia matéria científica, técnica, a gente precisa compreender a matéria técnica que a gente está tratando, que é uma matéria fora da nossa ciência, né? Normalmente, no caso da Previdência Social, de medicina. Então, minimamente, nós vamos ter que aprender isso. E isso se traz com material científico, com material técnico. Outra questão importante que eu penso que o Código de Processo Civil também nos obriga a fazer, né? Os quesitos não devem trazer respostas monossilábicas, né? Não posso fazer quesito para que a resposta seja sim ou para que a resposta seja não. E a outra questão importante são afirmações e questionamentos. Se eu juntei material, documento médico, dizendo que fulano de tal tem uma hérnia de disco, eu não posso, num exame de imagem, por exemplo, com o laudo do exame de imagem dizendo, olha, fulano de tal tem uma hérnia de disco. Não é adequado que eu pergunte para o perito se ele tem hérnia de disco. Eu preciso afirmar que ele tem hérnia de disco. E talvez fazer os quesitos, primeiro trazendo as afirmações, apontando aonde estão essas afirmações, em que página, em que documento que está, e a partir dessas informações, para ajudar até o perito, eu fazer a pergunta que eu quero, né? E dizer, olha, eu estou trazendo material científico que me apoia nessa questão. O senhor discorda ou concorda com o material científico que eu apresentei? Se discorda, qual é a metodologia científica utilizada para discordar? Vamos parar com aquelas perguntas que a resposta é monossilábica. Já falei para vocês da ausência do assistente técnico, essa referência do material técnico, eu gosto. Eu tenho uma estratégia de quesitagem aqui, que eu penso que é importante, que é uma quesitagem mais generalizada no começo e ela vai afunilando, eu chamo da estratégia do funil. A pergunta que eu faço, eu vou impugnar o laudo ou eu vou brigar com o perito, né? Aqui no escritório eu já tirei essa ideia de que as pessoas têm que brigar com o perito. A gente tem que fazer impugnação técnica, metodológica e científica. E como sempre diz o professor Fernando Rubim, já indo para o final, eu preciso analisar o conjunto probatório. A perícia faz parte de um conjunto probatório. As outras provas, quando o juiz, depois da perícia, ele pergunta, existe mais uma prova para fazer? Não diga-se somente, não tenho. Já acabou a perícia, não tenho. Faça um resumo de todo o conjunto probatório para ajudar o juiz a entender minimamente o processo. Nós temos 80 milhões de processos andando hoje. Se a gente não trouxer uma ajuda, um auxílio para o juiz, se a gente não fizer um ajuste de todo o conjunto probatório, nós não estamos ajudando o juiz a tomar uma posição que normalmente é a posição que a gente quer, que é a posição adotada na petição inicial, com toda a tese que a gente traz. E para finalizar, como a maioria de nós aqui é advogado, eu queria trazer uma palavra para a advocacia. Eu entendo que a advocacia é uma pedra angular na construção de uma sociedade justa e igualitária. A advocacia desempenha um papel essencial na implementação da justiça, um princípio fundamental que busca garantir que todos os membros de uma sociedade tenham acesso aos mesmos direitos, né, oportunidades e tratamento justo, independentemente da sua cor, da sua origem, da sua raça, do seu gênero. E o artigo 133 da Constituição Federal nos deu prerrogativa para dar essa voz qualificada para a sociedade. E, nesse sentido, gostaria de parabenizar o professor Fernando Rubim
por esse longo tempo de exposição. São 24 horas em 2 dias, onde vários profissionais do direito estão aqui para conversar conosco, para trazer informação qualificada, para que a gente possa depois colocar tudo isso no liquidificador, né? Para colocar tudo isso na nossa cabecinha e, a partir do nosso desempenho, da nossa experiência, filtrar aquilo que nos interessa. E o professor Fernando Rubim está fazendo uma contribuição muito importante para a sociedade brasileira. Rubim, era isso. Queria agradecer a oportunidade, me colocar sempre à sua disposição, agradecer a Ana, agradecer todo mundo que está nos vendo, e espero, de alguma forma, ter trazido um pouco do processo civil mais aplicado, porque a perícia é, de fato, aplicada, e a gente precisa fazer alguns comentários que eu entendi pertinentes. Muito obrigado. Obrigado, Sodero Pai, grande parceiro aí, né? Fico feliz por a gente ter estreitado as nossas relações aí no último período. Tivemos fazendo algumas atividades juntos, estivemos juntos lá no interior de São Paulo também, né? Em Americana, e fizemos essa live no YouTube também recentemente sobre os quesitos. O pessoal gostou bastante da apresentação, e eu acho que no final das contas a gente acaba aproveitando bastante esse conjunto de palestras, né? Mesmo pegando de ouvido, aí, como tu fizeste menção aí a apresentação do professor Miguel. Eu estava comentando aqui no chat que ele estava falando em fundamentação, importante a fundamentação do juiz, né? E guardadas as proporções, a gente também está falando de cobrar essa fundamentação do perito, de trabalhar em outro nível essa fundamentação, né, do perito, vide-laudo e tal. Esse vide-laudo se aproxima muito daquele não tem omissão, obscuridade, contradição nos embargos de declaração, né? Então, pegando um detalhe aqui, pegando outro detalhe, somando, colocando no liquidificador, a gente tem muito a pensar, muito a construir, e conforme disse a professora Melissa também para nós aqui, né, muito a questionar, né? E a advocacia tem muito isso, e a docência também, que o professor Sodero tem muito disso, né, de questionar, né? Porque a gente nota muito dos nossos alunos, a gente nota muito dos nossos colegas advogados, né? Mas isso não dá certo, né? E isso é uma postura de conivência, muitas vezes, que cobra o preço da gente, né? Então, esse seu fechamento, essa colocação também da importância da advocacia no próprio nível constitucional, me parece que ela é extremamente importante para que a gente continue combativos, para que a gente continue questionadores, e eu acredito que essa missão aí foi bem dada aí pelas suas palavras. Obrigado, então, professor Sodero, e tenho certeza que a gente, novamente, ali na frente, vai poder voltar a fazer novas parcerias. Obrigado, professor. Muito obrigado. Peço licença para me ausentar aqui. Obrigado. Obrigada. Por favor. São 21 horas e 52 minutos, 21 horas e 52 minutos.